O caminhão percorria uma estrada deserta, iluminando o trajeto com seus faróis brilhantes. Uma música agradável tocava na cabine, enquanto o motorista, de bom humor, cantava a melodia para si mesmo. A longa e cansativa, porém lucrativa, viagem estava chegando ao fim. Frederico estava a caminho de casa e realmente gostava do seu trabalho como motorista de caminhão de longa distância. Conhecer diferentes cidades, estradas e pessoas era interessante, mas a única desvantagem era a impossibilidade de ter relacionamentos duradouros com mulheres. Ele desejava ter uma vida ao lado de alguém, mas sabia que estaria sempre distante de casa. Isso, é claro, entristecia o rapaz, pois já tinha 27 anos de idade. E, obviamente, ele desejava formar uma família e ter filhos. Bem, isso não seria um grande problema, pensou Frederico. Vou trabalhar por mais 5 anos, economizar algum dinheiro e depois abrir minha própria oficina mecânica. Então, uma família aparecerá. Tudo tem seu tempo. Frederico parou para abastecer e fazer um lanche. Faltava apenas um pequeno trecho para chegar em casa, mas ele precisava descansar. Entrou em um pequeno café e sentou-se em uma mesa. Uma garçonete aproximou-se para anotar seu pedido, e ele a olhou, admirando involuntariamente. Ela parecia uma princesa de um conto de fadas oriental, com seus olhos negros frios, sobrancelhas arqueadas, traços faciais delicados e cabelos pretos trançados. Frederico se apresentou para a garota, cujo nome era Luísa. Fez alguns elogios a ela, deixou generosas gorjetas e seu número de telefone, decidindo que faria de tudo para conquistá-la. No entanto, Luísa não ficou impressionada com Frederico. Um simples motorista de caminhão, vestido com camiseta, calças empoeiradas e botas de motorista de longa distância, não era uma perspectiva muito promissora em seus sonhos. A garota queria um homem completamente diferente, um belo príncipe vestido com as últimas tendências da moda, dirigindo um belo carro preto. E ela estaria ao seu lado, saindo das páginas de revistas de moda. Ele abriria a porta para ela, e juntos iriam almoçar em um restaurante caro. Essa existência vaga já entediada por Luísa até a morte. O café e sua vida de viver de salário em salário com a mãe pareciam indicar que a vida estava passando por ela, e ela não via nada. Por isso, ela reagiu friamente às investidas de Frederico, mas ainda assim pegou seu telefone. No entanto, Frederico mostrou ser persistente e obstinado. Cortejou-a por um longo tempo, deu-lhe flores, escreveu poesias e prometeu que economizaria dinheiro para abrir um negócio. Estava profundamente apaixonado por Luísa. Sim, eu vou me casar com você. Eu te amo, disse Frederico. E Luísa ficou pensando por muito tempo, hesitando, e finalmente concordou. Mas teve uma grande discussão com sua mãe. Por que você precisa dele? Eu conheço esses motoristas de caminhão de longa distância. Eles têm uma família e um filho em cada estado. Que tipo de vida é essa? Acorde. Você é tão bonita. Certamente encontrará um pretendente melhor. No entanto, Luísa ficou irritada com sua mãe. Mãe, saiba que eu já tenho 25 anos, e os milionários não estão fazendo fila por mim. Só vou desperdiçar minha vida sozinha. Frederico é um cara decente, ele me ama, tentou argumentar. Ele prometeu abrir um negócio em alguns anos, e eu acredito nele. Ele não é um beberrão, não é preguiçoso. Essa é a minha escolha. Então, mãe, aceite e respeite minha decisão. Helena, então, concordou.
Claro que ela não tinha muita fé nessas histórias sobre o negócio. Ela vivia neste mundo há muitos anos e duvidava das promessas de Frederico. Longe dali, Frederico estava nas nuvens, com um sorriso que não deixava seu rosto nem por um minuto. O casamento estava marcado e tudo o que faltava era comprar as alianças e o vestido da noiva. Antes da última viagem de Frederico antes do casamento, ele pediu a Luísa para procurar as alianças enquanto ele estivesse fora. O humor da noiva estava ótimo desde a manhã. Ela se arrumou e foi a uma joalheria para ver as alianças. No entanto, ao entrar, sentiu como se tivesse entrado em um conto de fadas. Havia centenas de diferentes anéis e brincos com pedras brilhantes e cintilantes nas vitrines. No entanto, ao olhar os preços, Luísa suspirou novamente. Os valores eram simplesmente exorbitantes. Ela se sentiu muito triste. Precisava procurar um vendedor na loja, mas em vez disso encontrou um homem bonito que parecia ter saído de seus sonhos. Ele era sofisticado e elegante, e ela imaginou que ele era muito rico. "Desculpe-me, você poderia me ajudar?", a garota finalmente falou, tremendo. "Por que não ajudar uma jovem tão bonita?" "Estou ouvindo você", o homem sorriu e piscou para a garota. Luísa explicou sua situação, mencionando o orçamento limitado para as alianças do casamento. O homem, chamado Mário, compreendeu e sugeriu opções adequadas com desconto. Ele ofereceu fazer uma cópia das alianças e discutir os detalhes. Milhões de borboletas voavam no estômago de Luísa. Ela pensou em Mário a noite toda, imaginando a possibilidade de intimidade com ele. Tudo dentro dela estava despedaçado e virado de cabeça para baixo. Ela nunca havia sentido nem um décimo dessas emoções com Frederico. Na manhã seguinte, a garota decidiu por si mesma. Uma chance assim só aparece uma vez na vida. Aconteça o que acontecer, vou ligar, ela pensou. E então disse o número desejado. "Alô, Mário? Aqui é a Luísa. Meu noivo ainda está fora. Você poderia me levar para uma casa de campo de uns amigos meus fora da cidade?", ela perguntou. Na realidade, a garota foi com tudo. Claro, não havia casa de campo nem amigos. Em vez disso, houve um caso de amor apaixonado, bem no caminhão, em uma clareira na floresta. Mário revelou-se um amante impressionante e Luísa nunca havia experimentado sentimentos tão intensos de paixão antes. Uma semana passou como um momento. Luísa e Mário estavam consumidos por paixões amorosas intensas. A garota, é claro, estava atormentada pela consciência. Ela pensava ansiosamente em como sair dessa situação e o que fazer com Frederico e o casamento. Como contar a ele que ela sabia que não haveria casamento? No dia da chegada de Frederico, Luísa já havia levado todas as suas coisas para o apartamento dele. Ela não conseguia pensar em nada melhor do que deixar um bilhete para ele. "Frederico, não haverá casamento. Eu conheci e me apaixonei por outro homem. Me perdoe e tente entender quando voltar para casa e soube das notícias." Frederico foi dominado pela tristeza. Ele se recusava a acreditar em uma traição tão traiçoeira. Ele tentou ligar para Luísa, foi até a casa dela, mas ela se recusou a se comunicar e não atendeu o telefone durante um dia. Frederico esperou por ela fora do trabalho, na esperança de finalmente entender por que ela o havia humilhado. De repente, viu Luísa sair do café e estava prestes a se aproximar dela quando um carro luxuoso se aproximou em alta velocidade. Luísa entrou e trocou um beijo apaixonado com seu acompanhante antes de partirem felizes.
Frederico, em silêncio, entrou em seu veículo e dirigiu para casa. Após alguns dias, ele embarcou em uma viagem distante para um local distante no país. Ele esperava que essa longa jornada o ajudasse a esquecer e curar a tristeza e a dor de um amor traído. Enquanto isso, Luísa estava aproveitando a vida ao máximo. Ela frequentava restaurantes sofisticados, clubes elegantes e apreciava belas artes, vestindo trajes luxuosos. Ela mergulhava em seu mar de paixão, sentindo-se como uma rainha. Finalmente, todos os meus sonhos se tornaram realidade, pensava ela consigo mesma várias vezes. Sua mãe estava encantada com sua filha. Graças a Deus você percebeu, deixou o pobre Frederico. Estou tão feliz por você, minha querida. Mário vai se casar com você, e você viverá sua vida como uma rainha, exclamou ela. No entanto, os pais de Mário não aprovavam o relacionamento e constantemente o repreendiam. Mário, você não tem 16 anos. Você se envolveu com aquela garota, e já chega. Nem pense em se casar com essa interesseira. Você não verá um centavo nosso. Eu vou garantir isso, gritava seu pai para ele, mas Mário simplesmente ignorou. Ah, pai, para com isso. Eu não sou louco o suficiente para arruinar minha vida por causa de alguma garota desse tipo. Vou me divertir um pouco mais, então se acalme, riu ele. No entanto, sem pedir a opinião de ninguém, o destino deu uma reviravolta inesperada. Numa noite, enquanto voltavam do clube, Luísa e Mário se beijavam como sempre, quando se envolveram em um terrível acidente. Luísa acordou na sala de traumatologia com as pernas imobilizadas, o braço engessado e a cabeça latejando de dor. O diagnóstico revelou um quadril quebrado. Mário sofreu muito menos, apenas com um ferimento e um pequeno corte, foi retirado e enviado para casa para se recuperar. No entanto, tempos difíceis chegaram para Luísa. Ela precisava de uma cirurgia complicada e permaneceu no mesmo hospital. Ela ainda tinha esperança de que a porta se abriria e seu amado Mário entraria, abraçando-a como uma menininha, lamentando por ela e, o mais importante, pagando pelo seu tratamento. No entanto, em vez disso, a mãe de Mário irrompeu na sala como uma leoa furiosa. Você foi longe demais. Você quase matou meu filho. E se algo terrível tivesse acontecido a ele? Tudo por sua culpa, sua interesseira gananciosa, acusou ela. Do que você está falando? Eu amo Mário, vou me casar com ele, defendeu-se Luísa. Você está louca. Quem vai se casar com você? Pare de brincadeiras. Quem é você e quem é ele? Você nem entende, a mãe de Mário não se acalmou. Luísa chorou de desespero e frustração. Além disso, Mário nunca atendeu suas ligações ou a visitou depois de um mês. Frederico voltou de sua viagem e descobriu o que havia acontecido com Luísa. Sem hesitar, ele correu para o hospital e, ao entrar na sala, não acusou Luísa de nada. Luísa, como você veio parar aqui? Você precisa de ajuda. Por favor, me deixe ajudá-la. Não tenho a quem recorrer, implorou ele. Frederico começou a visitá-la no hospital para acompanhar seu tratamento. Ele também a visitava em casa todos os dias, trazendo comida deliciosa e quente, preparando chá de rosas em uma garrafa térmica com amor, esperando que Luísa se recuperasse mais rapidamente. Seus amigos zombavam dele, dizendo: Você está louco, Frederico. Ela o humilhou, e você está levando tortas para ela. Você vai se arrepender.
Frederico entendia isso intelectualmente, é claro, mas não conseguia afastar o amor que sentia por Luísa de seu coração. Quando estavam juntos, assistindo a um filme ou dando um passeio no parque no outono, seu coração cantava de felicidade. Graças à atenção afetuosa de Frederico, Luísa se recuperou em um período de 3 meses. Ela se sentia calma e segura ao seu lado. No entanto, sempre que pensava em seu amante, Mário, uma sensação de excitação se espalhava em seu ventre. Seu coração batia descontroladamente. Frederico revelou que havia gastado todas as suas economias no tratamento de Luísa e que o dinheiro estava se esgotando. Ele planejou sua próxima viagem de caminhão, mas não conseguia se livrar do sentimento inexplicável de medo e ansiedade. Ele perguntava repetidamente a Luísa se ela o esperaria ou seguiria em frente. E toda vez que Luísa o abraçava e sussurrava em seu ouvido: "Não duvide de mim, pois nunca mais vou te trair. Você fez tanto por mim." Finalmente, Frederico partiu, sentindo-se relativamente calmo e acreditando em Luísa, embora temesse que ela o abandonasse novamente. Ele ainda mantinha a esperança de que ela tivesse mudado e que passariam a vida juntos. Alguns dias após a partida de Frederico, Mário encontrou Luísa. Assim que soube que ela havia se recuperado, ele foi até a casa dela. "Senti muito a sua falta, minha doce", disse ele. "Espero que você não esteja zangada. Eu não pude ficar com você por causa dos negócios do meu pai, mas agora estou aqui e não vou mais te deixar. No entanto, tenho que partir com ele novamente." Dominada pela paixão insana e perdendo completamente a razão, eles foram para um hotel luxuoso, onde havia champanhe e flores para intensificar as emoções. Eles se encontraram repetidamente, e Mário não ofereceu nada além disso, nem mesmo pediu desculpas. No entanto, Luísa entendia que ele a estava usando, mas assim que ele a tocava, ela já não pertencia a si mesma. Enquanto Frederico estava voltando para casa, seu amigo o chamou de maneira dura e desagradável. Frederico sentiu um pressentimento ruim. "Eu não quero te chatear, meu amigo, mas sua Luísa está te traindo. Ela não tem consciência. Ontem eu a vi com o ex dela. Eles foram a um motel, rindo e felizes. Ele a abraçava pela cintura, e ela o beijava. Eu te disse, Frederico, desista dessa ideia. Ela não é a pessoa certa para você, entendeu? Ela é falsa e festeira. Se você quiser ficar com raiva de mim, fique à vontade, mas sinceramente, Frederico, essa é minha opinião." Frederico desligou o telefone em silêncio, desligou o motor, saiu do caminhão e caiu na grama no meio do campo. Ele chorou, deitado no chão, por um longo tempo. O único pensamento pulsando em sua cabeça era o porquê. Depois de se acalmar, ele ligou para Luísa, que estava animada ao telefone, dizendo o quanto sentia falta dele e o esperava. E quando ela perguntou quando ele voltaria, Frederico ficou chocado com sua traição e audácia. Ele a interrompeu abruptamente e disse: "Você é uma ingrata miserável. Eu sei de tudo, e te odeio." Frederico desligou com raiva. Quanto a Luísa, ela ficou um pouco chateada por ter sido pega traindo. É claro que ela entendia que Mário poderia deixá-la novamente, mas Frederico faria qualquer coisa que ela quisesse. No entanto, ela não sabia como fazer planos de longo prazo. Ela vivia o momento e, hoje, estava bem com Mário. O que aconteceria amanhã? Se Mário se casar comigo, quem sabe o que o futuro reserva? Eu sou bonita e tenho todas as chances de me tornar a esposa de Mário. Só preciso agradar aos pais dele,
E isso é apenas uma questão de tempo, pensou Luísa para si mesma. Enquanto isso, após essa conversa desagradável, Frederico continuou dirigindo em direção à sua casa, em sua viagem. Ele se acalmou um pouco e tentou manter-se firme. Afinal, a estrada não é brincadeira, e o nervosismo não ajuda. Quando Frederico estava a aproximadamente 70 quilômetros de casa, ele avistou uma mulher na beira da estrada. Ela estava pedindo carona, enquanto os carros passavam em alta velocidade, sem notar ou parar. Além disso, o céu estava nublado e uma tempestade se aproximava, tornando a situação ainda mais sombria. Sentindo compaixão pela mulher, Frederico decidiu dar-lhe carona, mesmo que normalmente nunca pegasse caroneiros. Durante a viagem, começaram a conversar. O nome da moça era Francisca, e ela estava a caminho de casa após o trabalho. Ela morava nos subúrbios com um pai idoso e um filho de 7 anos. Francisca havia perdido o último ônibus, e seu celular estava descarregado. Ela estava preocupada com o pai, que ficaria angustiado se ela não voltasse até a noite, considerando que ele tinha problemas cardíacos. Frederico olhou para Francisca. Ela não era a mulher mais deslumbrante do mundo, mas sua simplicidade e modéstia a tornavam adorável, especialmente com seu olhar aberto e lábios encantadores. Curioso, ele perguntou: "Me desculpe pela pergunta, mas o pai do seu filho?" "O pai dele é um traidor." "Todos os homens são iguais", respondeu Francisca com amargura. "Ele era um professor, meu amor, e prometeu se casar comigo. Mas então ele encontrou uma garota mais rica. Quando descobriu que eu estava grávida, voltou e implorou perdão, dizendo que me amava e amava nosso filho. No entanto, em vez disso, ele me traiu e me abandonou. Não confio mais em ninguém." Em meio a lágrimas e emoções intensas, Francisca desabafou sua história de traição. "Esta é uma história familiar, pois acabei de descobrir outra traição recentemente", acrescentou ela. Compartilhando a dor da decepção, Frederico propôs: "Bem, podemos ser amigos. Temos algo para conversar, já que ambos sofremos", disse ele com um sorriso triste. A partir desse encontro, Frederico começou a visitar Francisca com frequência. Ele estabeleceu uma afinidade imediata com o pai dela, e o filho de 7 anos de Francisca ficava encantado com Frederico e seu imponente caminhão, sempre pedindo para dar uma volta nele. Frederico ajudava a família com tarefas domésticas, consertando o alpendre e arrumando o telhado. Francisca revelou-se uma excelente dona de casa, preparando pratos deliciosos. Frederico sentia-se bem-vindo em sua casa, onde era admirado e tratado com carinho. Gradualmente, eles se aproximaram, e Frederico e Francisca começaram a viver como uma grande família. Um ano depois, deram as boas-vindas a uma linda filha chamada Maria. Decidido a estar mais próximo de sua família, Frederico decidiu vender seu apartamento e abrir uma oficina mecânica. No caminho para o cartório para finalizar os documentos, ele passou em frente ao café onde costumava encontrar Luísa, sentindo uma nostalgia no ar. Pediu uma xícara de café e sentou-se em uma mesa. Uma faxineira desgrenhada, com sinais de abuso de álcool em seu rosto, chamou sua atenção. Algo sobre ela parecia familiar, e Frederico tentou desesperadamente lembrar. Olhando mais de perto, ficou chocado: "É a Luísa. Meu Deus, o que aconteceu com ela?" Frederico ficou surpreso ao recordar a mulher atraente que ela costumava ser, incapaz de resistir. Chamou-a: "Luísa, é você?" A mulher parecia insatisfeita e virou-se, com raiva e vergonha estampadas em seu rosto.
quem mais seria? Resmungou ela irritada, e saiu correndo do café. Ao perguntar ao garçom, Frederico descobriu o triste destino de Luísa. Ela havia perdido seu bebê, o que teve consequências devastadoras. Agora, era permanentemente infértil. Mário abandonou quando seus pais encontraram uma moça adequada na alta sociedade. Luísa mergulhou em uma espiral descendente e acabou se tornando uma faxineira, principalmente por piedade alheia. Essa realidade deixou Frederico desagradavelmente chocado, pois, apesar da traição de Luísa, ele nunca desejou esse destino para ela. Agora, ele até sentia um pouco de pena dela. Porém, de quem era a culpa por esse destino? Luísa havia escolhido isso para si mesma, abrindo mão de um homem amoroso e fiel em troca de seus instintos animais básicos e dinheiro. Uma onda de gratidão amorosa por Francisca subitamente dominou Frederico. Ele se aproximou dela e a abraçou suavemente, dizendo: "Obrigado por tudo, meu amor. Você é minha felicidade." Somente agora Frederico percebia que declarações falsas de amor e paixão não são o suficiente. Não se deve amar uma mulher apenas por sua beleza, mas sim apreciar sua lealdade, dedicação e decência. E assim chegamos ao fim dos relatos das vozes do Reddit. Espero que tenham gostado e se identificado com as histórias compartilhadas. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar um like e compartilhá-lo com seus amigos. E se quiser assistir mais conteúdo interessante, basta clicar no vídeo que está aparecendo agora. Obrigado por assistir e nos vemos em breve com mais histórias incríveis.